Vários anos antes de tudo vir à tona, o canal 8 Passengers havia acumulado 2,5 milhões de inscritos, e as pessoas iam até lá exatamente pelo que Ruby Franke chamava de criação dos filhos. Ela e seu marido Kevin, ambos formados pela Universidade Brigham Young e membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, criavam 6 filhos de forma pública, com câmera, explicando em voz alta cada decisão. Um filho temporariamente privado do quarto. Uma filha que não receberia o almoço que ela mesma havia esquecido de preparar. Disciplina? Sim. Mas cada passo com sua justificativa, cada regra com sua lógica, cada consequência como lição. Em junho de 2020, o canal ultrapassou 1 bilhão de visualizações, e Kevin diria mais tarde que, no auge, isso gerava mais de $100 mil por mês só no YouTube. Na tela havia um lar que parecia coerente e consciente, uma mãe que não escondia seus métodos, que explicava o porquê de cada decisão. Ninguém perguntava o que havia por trás da câmera. Em 30 de agosto de 2023, na pequena cidade de Evans, Utah, um adolescente apareceu à porta de uma casa vizinha sem sapatos. Nos pulsos e nos tornozelos havia fita adesiva. A câmera registrou às 10h50 da manhã. Um menino de 12 anos, visivelmente emagrecido, sem calçados. Ele estava a 400 quilômetros de casa, em Springville, e à primeira vista ficava claro que o trajeto não havia sido fácil. A princípio ninguém abriu. Depois um homem saiu à varanda e o adolescente falou com calma, sem lágrimas, sem pânico. Pediu uma única coisa: que o levassem à delegacia mais próxima. Quando perguntaram por quê, respondeu brevemente: é um assunto pessoal. Os primeiros socorristas descreveriam seu comportamento com uma única palavra: estoico, impassível, como se estivesse se entregando, não se salvando. E assim era, de certa forma. Como se saberia depois, Ruby e Hildebrand haviam-lhe explicado que, para obter o perdão, primeiro era preciso passar pela penitência e se entregar à polícia. Ele acreditava nisso, e era para lá que estava indo. Era já a segunda tentativa. O vizinho ligou para o 911. Enquanto sua esposa trazia água, o adolescente acrescentou: tem uma irmã lá dentro. Dentro da casa estava Jody Hildebrand. A partir daquele momento, tudo o que acontecia por trás daquela porta fechada deixou de ser um assunto privado. Os agentes entraram sem mandado, circunstâncias de emergência. Percorreram toda a casa antes de encontrar o que procuravam. Em um pequeno quarto escuro ao lado do banheiro, uma figura no chão. Sentada de pernas cruzadas, completamente com a cabeça raspada. Mal se movia. O agente Tobler diria depois que, no primeiro momento, simplesmente não entenderam quem tinham à frente. Ela olhava para cima em silêncio. Os agentes perguntavam e ela não respondia. Tobler ligou para a detetive Bate, que naquele momento permanecia com o adolescente. Você tem uma irmã mais nova? Ela perguntou. Tenho uma irmã, ela está lá. Assim ficou claro quem haviam encontrado. Era a filha mais nova de Ruby Franke. A mesma que os espectadores do 8 Passengers haviam visto na tela centenas de vezes. O rosto falante, vivo e reconhecível do canal. Às 4 horas seguintes, os agentes tentaram convencê-la a se levantar. Só uma coisa funcionou. Tobler disse: aposto que você gosta de pizza. Ela assentiu. Trouxeram pizza, colocaram música. Ela demorou muito. Depois abriu lentamente a caixa. E 4 horas após ter sido encontrada, ela finalmente saiu do quarto por conta própria. Enquanto a levavam para o hospital, Ruby Franke chegou à casa. Os agentes a detiveram imediatamente. A detetive Bate observaria depois que, enquanto a busca continuava, nem Ruby nem Hildebrand perguntaram em nenhum momento sobre o estado dos menores. Ambas foram levadas à delegacia. O interrogatório de Ruby durou cerca de 3 minutos. Ofereceram-lhe água, explicaram que haviam ido falar sobre os filhos. Ela ficou em silêncio. No segundo minuto pronunciou: vou esperar meu advogado e nada mais. Naquele mesmo dia, Kevin Franke apareceu na delegacia.
chegou por conta própria, em busca de informações sobre seus filhos. Naquele momento era listado como possível suspeito. Os investigadores comunicaram-lhe o estado do filho: desnutrido, pele sobre osso, pele sobre estrutura óssea. Ficou registrado o momento em que Kevin ouviu isso. Desculpe, como? Ele perguntou. Aquilo não era brincadeira. Como estabeleceria a investigação, Kevin havia deixado a casa da família em julho de 2022. Ruby havia pedido que ele fosse embora. Desde então, ele não havia visto nem ela nem os filhos por mais de 1 ano. Nenhum indício de seu envolvimento apareceu no processo. Ele deixou de ser suspeito. Em 2 de setembro de 2023, 6 acusações de maus tratos graves foram formalmente apresentadas contra as 2 mulheres. Crime de 2º grau. Os nomes tornaram-se conhecidos em todo o país e imediatamente surgiu uma pergunta que durante muito tempo ficou sem resposta. Como isso foi possível? Em 2021, o canal 8 Passengers publicou um vídeo. Ruby segura a câmera com uma mão, abraça o filho com a outra e anuncia aos espectadores que vão comemorar seu aniversário durante uma semana inteira. Ele sorri amplamente para a câmera. 2 anos depois, julho de 2023, o mesmo aniversário. No diário de Ruby há uma entrada. Hoje é o dia dele, mas ele nem sabe em que mês estamos. O que aconteceu naquele dia foi descrito pelo promotor adjunto do condado de Washington, Zachary Wyland. Naquela manhã o levaram ao quintal dos fundos, descalço e sem água. Evans, Utah, julho. Fazia muito calor, disse Wyland, e ele ficou de pé naquele quintal o dia inteiro. E aqui está o ponto importante. Isso não é a versão da acusação, reconstruída peça por peça pela investigação. É uma anotação do próprio diário de Ruby. Ela registrava o que acontecia dia após dia, de maio a agosto de 2023, com letra caprichada em páginas sem pauta. Não para o tribunal, não para os espectadores, simplesmente anotava: 2 aniversários, um diante da câmera, outro em algumas linhas que não pretendia mostrar a ninguém. Entre eles, não apenas 2 anos. Entre eles, algo havia acontecido com a pessoa que segurava a câmera em ambas as ocasiões. No verão de 2020, o canal publicou 2 vídeos que os espectadores não conseguiram ignorar. No primeiro, o filho mais velho, Chad, mencionou de passagem que já fazia 7 meses dormindo em um colchão inflável no porão. Punição por uma brincadeira. Havia convencido o irmão mais novo de que iriam para a Disneylândia. Tiraram-lhe o quarto. Kevin mais tarde chamaria isso de uma história de redenção e superação de dificuldades. O vídeo foi rapidamente removido. No segundo, Ruby explicou aos espectadores por que havia recusado ao professor que levasse o almoço para sua filha esquecida na escola. Espero que ninguém lhe dê comida, disse a câmera. Caso contrário, ela não vai aprender. No Change.org apareceu uma petição direta, indícios de negligência, solicitação aos serviços de proteção para que realizassem uma inspeção. Os trabalhadores dos serviços de proteção receberam cerca de 1.000 denúncias por dia. Os inspetores inspecionaram a casa, interrogaram a todos e foram embora. Não foi constatada infração e o caso foi encerrado. Ruby deu uma entrevista. Tudo estava fora de contexto. A petição reuniu 18.000 assinaturas. O canal continuou funcionando. O sistema olhou e não encontrou elementos suficientes. Por volta da mesma época, a família recorreu a uma especialista. Chad havia sido expulso da escola por então. Um conhecido recomendou uma consultora familiar licenciada. Ela se chamava Jodie Hildebrandt. Hildebrandt obteve sua licença de consultora clínica em Utah em 2003. Na comunidade Mormon do estado, ocupava um lugar especial. Trabalhava com casais e famílias. Especializava-se em um tema que a igreja considerava uma ameaça grave, e a liderança de algumas paróquias encaminhava os fiéis diretamente a ela.
Sua licença foi suspensa por 18 meses a partir de 2012 pelo seguinte motivo. Desde 2008, ela havia transferido repetidamente informações confidenciais de clientes, incluindo diagnósticos médicos, para a liderança da igreja e para o departamento de disciplina da BIUU, sem consentimento. A um de seus clientes isso causou dano direto. Em 2013, a licença foi restituída. E aqui há um detalhe importante. De acordo com a legislação de Utah, os antecedentes disciplinares mais antigos saem dos registros públicos após um determinado período. Quando Ruby a procurou, o histórico de 2012 já não constava nos registros acessíveis. O programa Connect Science de Hildebrandt se sustentava em uma única ideia. As pessoas vivem na distorção e só através de sua verdade podem se curar. A ex-cliente Stephanie Jones descreveu isso em uma entrevista à NBC News de forma concisa. Tudo vinha dela. Tudo ficava dentro. Kevin também ingressou em um grupo masculino do Connect Science para trabalhar no casamento. Como se saberia depois, 2 anos mais tarde, Ruby pediria que ele deixasse a própria casa. Em agosto de 2021, Hildebrandt ligou em um estado que Kevin descreveria depois como de total perplexidade. Quando chegaram à casa dela, algo estava acontecendo lá. Ruídos altos vindos de cômodos vazios, marcas estranhas nos vidros. Hildebrandt disse que estava sob ataque espiritual e se mudou para a casa dos Franke, ocupando o quarto de Shari, que já havia ido estudar fora. À noite, começaram os rituais. Hildebrandt entrava no que Kevin chama de transes de possessão. Se debatia, emitia sons guturais, falava com vozes estranhas. Ruby e Kevin se revezavam na imposição de mãos. Kevin diria depois, no documentário da Hulu, que queriam ajudar Jodie a superar aquilo. Logo, sua participação foi considerada desnecessária. Ruby continuou sozinha e passou a dormir no quarto de Hildebrandt. Foi então que Chad, de 17 anos, confessou. Havia assistido a conteúdo adulto e beijado garotas. Hildebrandt e Ruby declararam que ele era a fonte da guerra espiritual na casa. Chad foi expulso. Depois chegou a vez de Kevin, e ele também saiu. Na casa ficaram Ruby, Hildebrandt e os 4 filhos mais novos. Evans é uma cidade turística às margens das Rochas Vermelhas, no sul de Utah. A casa de Hildebrandt ocupava quase 1.000 metros quadrados. Por fora, um tranquilo bairro residencial. Por dentro, um bunker de concreto no porão atrás de uma porta de aço. A partir de maio de 2023, a Promotoria do Condado de Washington descreveria o que ali acontecia como condições de campo de trabalho forçado. Sem camas, sem comida nem água em regime regular, sem livros, jogos ou conversas. O irmão e a irmã eram mantidos separados. Ficaram mais de 1 mês sem se ver, apenas podiam se ouvir. De dia, trabalho. Os materiais do processo registram com precisão. Carregar caixas pesadas escada acima e abaixo durante horas, ficar de pé contra a parede sem apoio durante horas, trabalhar no exterior descalços, sob o calor de julho, com o concreto em brasa. Isso resultou em queimaduras graves e bolhas nos pés. Quando chegavam visitas, os escondiam. Por fora, parecia uma casa normal em um bairro residencial tranquilo. Mas a essa altura, o adolescente já estava sendo atado com cordas. E após a primeira tentativa de fuga em julho, o regime se endureceu. Segundo o acordo de confissão de culpa, era atado com regularidade, às vezes com cordas, às vezes com algemas, às vezes com ambas. Mãos e pés eram imobilizados atrás das costas, de modo que ficava deitado de bruços em arco, e as ligaduras se aprofundavam a cada movimento. As feridas se agravavam. Quando a investigação perguntou sobre a fita adesiva nos tornozelos, a que o vizinho notara nos primeiros instantes, o adolescente respondeu que era para as feridas. Assim lhe haviam explicado que ajudava a cicatrizar, e acrescentou: tudo era culpa dele. As feridas eram tratadas com uma mistura de mel e pimenta caiena. Não houve atendimento médico. Um agente disse baixinho ao colega: eu conseguia ver a estrutura óssea dele. O outro respondeu: por isso não tira os óculos.
Quando descobriam que havia bebido água às escondidas, isso se tornava motivo adicional de punição. O local de reclusão principal a essa altura era o bunker no porão. Um quarto de concreto atrás de uma porta de aço, um vaso sanitário, uma pia, uma geladeira vazia, uma cama rebatível. Durante todo esse tempo, a irmã estava em outra parte da mesma casa, em condições semelhantes. Horas de exercícios na parede, ficar de pé sem apoio, trabalhar no exterior descalça até os pés cobrirem-se de feridas. Segundo o acordo de confissão de culpa, Hildebrandt a forçou fisicamente a pular sobre um cacto várias vezes e a correr descalça por uma estrada de terra até que os pés apresentavam feridas abertas. Paralelamente, ocorria outro processo. A menina recebia explicações de que era má, possuída, indigna de amor até que se arrependesse de verdade, de que a dor não era crueldade, mas ajuda, de que tudo o que acontecia era feito por seu bem. Isso não era dito apenas por Hildebrandt, era dito pela mãe. Em agosto de 2023, ela havia passado tempo suficiente em isolamento para ter parado de reagir a pessoas desconhecidas. Quando os agentes a encontraram no quarto, não respondeu a nenhuma pergunta e permaneceu imóvel por 4 horas até que os socorristas conseguiram convencê-la a se levantar. A promotoria do condado de Washington registraria em seu resumo final: os menores receberam tal nível de manipulação emocional que passaram a acreditar que mereciam o que lhes estava acontecendo. De onde surgiu essa convicção, na mãe está registrado em suas próprias palavras, no diário encontrado durante a busca junto a algemas, cordas e ataduras médicas. A promotoria do condado de Washington o apresentou entre os materiais do caso em março de 2024. A CBS News descreveu o diário como um relatório meticuloso, página a página, do que acontecia na casa. Não é uma crônica no sentido comum, é uma interpretação. Um dos menores aparece nessas páginas descrito como satânico, que desliza e se esgueira, esperando o momento em que ninguém está olhando. O jejum, não a privação de alimento, mas um jejum. Disciplina espiritual. O trabalho sob o sol abrasador, não um castigo, mas uma oportunidade de penitência. Cada ação recebe uma justificativa teológica. As amarras, o isolamento, a recusa de alimentar. Tudo inscrito em um sistema dentro do qual parece lógico. E eis o que tornava esse diário tão crucial para a investigação. Ruby não escondia o que fazia. Ela o documentava como uma mãe cumprindo seu dever. Em julho de 2023, apareceu entre essas anotações uma que os promotores citariam publicamente. 5 palavras tornar-se-iam o documento mais citado deste caso. Em julho de 2023, Ruby abriu o diário e escreveu como título: Big Day for Evil. A seguir, a descrição. Ela lhe submerge a cabeça na água, tapa a boca e o nariz com as mãos, e diz naquele momento: o diabo vai te dizer que estou te machucando, mas na verdade estou te salvando. Há uma anotação separada, sem título, sem data. Ele pede comida. Ruby escreve: não vou alimentar o demônio. Não é um fragmento tirado de contexto. É a lógica central do diário, formulada diretamente. O sofrimento, prova de amor, a resistência, sinal de possessão, a dor, caminho para a salvação. O promotor do condado de Washington, Eric Clark, diria na coletiva de imprensa de março de 2024, referindo-se a essas anotações: Ruby acreditava plenamente no que fazia. Não fingia, não se ocultava isso. Ela acreditava. E acrescentou: é exatamente por isso que o caso é tão grave. Não porque a mulher era cruel, mas porque estava convicta. No diário não há uma única palavra sobre de onde vieram essas convicções, quem as formou, nem em que momento exato a mãe que segurava a câmera e explicava aos espectadores cada uma de suas decisões começou a enxergar no próprio filho um demônio. Após a prisão, falaram pessoas que haviam guardado silêncio por anos. Jessie Hildebrandt, sobrinha de Jodi, concedeu uma entrevista à rede ABC em setembro de 2023.
quando tinha aproximadamente 15 anos, vivia sob a tutela da tia. Jessie contou que a amarravam, colocavam fita adesiva em sua boca, vendavam seus olhos, a isolavam por períodos de até 12 horas por dia, a obrigavam a dormir ao ar livre na neve, proibiam-na de fechar a porta. Se alguém falasse com ela, devia olhar em silêncio sem responder. Mencionou informantes em seu entorno que a reportavam por infrações. A explicação era a mesma que depois soaria na casa de Ruby. É preciso tornar a vida tão desconfortável que o pecado saia por conta própria. Eu confessava coisas que não havia feito, diria Jessie, só para que parasse. Os detalhes que ela descreveu em 2023 eram, segundo suas palavras, muito familiares. Fita adesiva, isolamento, reclusão forçada ao ar livre. A retórica sobre possessão e pecado. Isso acontecia 10 anos antes de encontrarem a menina no quarto. A ex-cliente do Connect Science, Stephanie Jones, descreveu a mecânica do programa separadamente. Hildebrandt não tolerava outras opiniões. Os clientes eram ensinados que todos que não haviam aceito a verdade puxavam para trás, e dessas pessoas era preciso se afastar. A própria Hildebrandt dizia receber mensagens diretas de Deus. Jessie formulou isso em sua entrevista de forma direta. As teorias, os métodos, as ideias, tudo vem de Jodi. Após a prolação da sentença, o promotor do condado de Washington, Eric Clark, formulou a posição oficial da acusação. Hildebrandt afirmava regularmente que Deus se comunicava com ela diretamente e lhe dava instruções concretas. Ruby a aceitou como sua líder e seguiu suas instruções. Não é uma interpretação da investigação, é o resultado da apuração, registrado oficialmente. Ao tribunal chegaram cartas da família de Ruby. Seu irmão Bo Griffiths, que também havia passado pelo programa Connect Science, escreveu que Ruby foi sistematicamente afastando todos que lhe eram próximos. Primeiro ele, depois as irmãs, depois os pais e amigos, depois o marido e por fim os próprios filhos. Os pais escreveram separadamente. Descreveram a filha como alguém que não reconheciam mais. Ela estava em delírio. Havia sido tão profundamente manipulada que não conseguíamos reconhecê-la. Pediam ao juiz clemência e expressavam a esperança de que ela um dia recuperasse a relação com os filhos. Os advogados de Ruby apontaram o mesmo por outro ângulo. Hildebrandt a havia isolado sistematicamente da família ao longo de vários anos. Todos os que podiam duvidar ou contestar foram cortados de seu círculo. A mesma mecânica que Jessie Hildebrandt havia descrito por experiência própria. Você se torna a única voz em que ela confia. Em 18 de dezembro de 2023, Ruby pronunciou na sala do tribunal: "Com o mais profundo pesar e dor, declaro-me culpada." Em 20 de fevereiro de 2024, Ruby Franke tomou a palavra na sala do tribunal. Ambas receberam 4 sentenças consecutivas de 1 a 15 anos cada. No total, de 4 a 30 anos, o máximo previsto pela legislação de Utah. O promotor Clark qualificou as condições na casa de Hildebrandt como um campo de concentração e sobre Hildebrandt acrescentou: arrependimento mínimo, ameaça significativa à sociedade. A filha mais velha de Ruby publicou em uma rede social uma fotografia tirada no local da prisão da mãe. A legenda dizia: "Finalmente." E em seguida: "Há anos tentamos informar a polícia e os serviços de proteção. Fico feliz que finalmente decidiram agir." Na audiência, Ruby se dirigiu a Kevin. Disse que ele era o amor de sua vida. Disse aos filhos que era culpada perante eles. E pronunciou: "Durante os últimos 4 anos, segui uma orientação que me levou a um delírio obscuro, uma versão distorcida da realidade que ficou fora de controle por tempo demais, enquanto eu me isolava de todos que me contradiziam." Enquanto ela dizia isso na sala, Hildebrandt já telefonava da prisão. As gravações dessas ligações chegaram à investigação e posteriormente ao domínio público. Em uma delas, ela leu uma bênção religiosa. Segundo suas palavras, ali se falava da força de seu exemplo. Ela faz uma pausa, depois diz:
Sou uma lenda. O diretor do documentário da Netflix Evil Influencer, Sky Borgman, que rodou o filme já após a sentença, descreveu o que soube sobre seu comportamento na prisão. Ela continuava fazendo de dentro o que fazia de fora. A julgar por esses dados, ele não estava errado. E isso importa não só como detalhe sobre Hildebrandt, importa para entender o que aconteceu com Ruby. Porque diante dela havia uma mulher inabalável, uma pessoa absolutamente convicta. E essa convicção não era fachada. Funcionou com Ruby, com Jesse, com os clientes do Connect Science, com todos que estiveram perto o suficiente. O promotor do condado de Washington, Eric Clark, ofereceu a qualificação oficial após a sentença: não crueldade, não patologia pessoal. Suas palavras foram: este é um caso de extremismo religioso. A mulher que escreveu "Não vou alimentar o demônio" não se quebrou em um determinado momento. Ela passou por 4 anos de radicalização metódica. Cada passo era chamado de crescimento espiritual. Cada dúvida, sinal de distorção. No fim desse caminho restou apenas um sistema de coordenadas, e nele o sofrimento da criança era um ato de sua salvação. O tribunal não aceitou suas palavras como justificativa. 4 sentenças consecutivas. Mas como explicação, isso muda o que havia antes. Os inspetores dos serviços de proteção chegaram em 2020 e não encontraram elementos suficientes porque buscavam indícios de maus tratos, não de radicalização sectária. Um canal com 1 bilhão de visualizações, uma mulher segura com uma câmera. Tudo isso era real. E tudo isso acontecia com uma pessoa que já estava sendo destruída por dentro. Esta não é a história de um monstro. É a história de como uma seita se esconde em uma família, em uma plataforma, dentro de um sistema de ajuda. E de que ela não tem um rosto fácil de reconhecer.